Olá, Amanda. Eu presumo que você já tenha assistido ao vídeo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a auxina. A auxina, ela foi o primeiro agente sinalizador, a primeira molécula química sinalizadora a ser considerada um hormônio, né? Então, ela foi o primeiro hormônio de crescimento estudado em plantas e a partir dessa auxina é que acabou deslanchando vários estudos dentro da fisiologia vegetal para tentar entender o mecanismo da auxina nos mais variados desenvolvimentos e crescimentos dos órgãos da planta. Então, a gente sabe que a auxina está envolvida com o desenvolvimento e crescimento de raiz, de caule, principalmente, de semente, de frutos, tá? Então, sabe-se disso, tá? O primeiro, para tentar entender como que surgiu o conceito dessa auxina, eu acho que daí entra na sua dúvida, no final do século XIX, Charles Darwin, junto com seu filho, ele tentou entender um fenômeno de crescimento vegetal que acaba sendo percebido e desenvolvido a partir da luz solar. Ou seja, o interesse deles era em tentar entender por que as plantas elas se curvam em direção à luz, tá? Ele fez até essa imagem que está ali, a imagem, né, exemplificando qual foi o trabalho deles. Então, em alguns experimentos, os Darwins utilizaram plântulas de alpistes, nas quais as folhas jovens dessa planta elas são revestidas por um órgão protetor chamado coleóptilo, tá? Então, os coleóptilos e as plantas muito jovens elas são altamente sensíveis à luz. Então, percebe-se que quando elas são iluminadas unilateralmente, ou seja, a luz batendo em um lado, ela tem a tendência de fazer uma curvatura, ou seja, fazer um crescimento em direção à fonte da luz. Então, isso que ele queria entender. Os Darwins eles descobriram que era na região do ápice, na região acima ali do coleóptilo, que percebia a luz, tá? Como que ele conseguiu descobrir isso? Porque quando cobre esse ápice dessa planta com papel, quando ela cobre nessa região, a curvatura eles não conseguiriam observar, tá? Então eles descobriram algo, como eles não sabiam o que era, qual foi a grande sacada deles? Ó, tem alguma coisa de alguma natureza que estimula o crescimento dessas regiões apicais quando percebe a luz solar. Por que é nessa região? Porque quando você cobre essa região e mesmo assim tendo fonte de luz, não consegue ver essa curvatura. Ele já sabia que isso acontecia, mas não sabia como e nem o que era, tá? Muito tempo depois, várias pesquisas, né, descobriram qual era essa substância, né? A auxina, esse termo auxina, ele só foi cunhado, digamos assim, lá em 1926, por Wente, que ele chamou a auxina propriamente dito, porque o termo em grego de auxina, auxien, significa aumentar ou crescer, por isso que fala auxina, tá? Mas a principal auxina, existe vários tipos de auxina, tanto a auxina que a própria planta produz, como auxinas exógenas, né, que é utilizado também em grande escala para tentar induzir o crescimento. A principal auxina é o ácido indol 3-acético, tá? Então essa é a principal. A sigla é AIA, tá? AIA, ácido indol 3-acético, ok? Vamos agora tentar entender o porquê que isso acontece, tá? Primeiramente, esse AIA, esse tipo de auxina, ela é sintetizada ali principalmente nos meristemas e em tecidos jovens que estão dividindo, que estão em divisão. Então, a biossíntese, ou seja, a produção de AIA, ela está associada principalmente nessas regiões aéreas, ali nessas regiões do ápice, tá? Muito mais do que em outras regiões, tá? Vamos ver aqui, deixa eu colocar a imagem para te explicar só um pouquinho. Antes de passar aqui, ó, então aqui temos a planta intacta, né? Ou seja, está recebendo a luz, não está tendo nada, e a gente vê que tem um crescimento em direção à luz. Aqui, essa região apical ela foi removida,
Então, ela foi removida, recebeu a luz, também não tem curvatura. Ele fez outro experimento cobrindo essa região do ápice, expôs a luz e também não se viu curvatura. Tá? Então, a partir desses experimentos, Darwin concluiu que tinha algum estímulo que é produzido na região apical, né, e que ela tinha uma ação direta na zona de crescimento. Tá? E isso ele descobriu que a questão do crescimento e a curvatura é porque essa região aqui que recebe a luz e que faz a curvatura, quando se cobre não tem mais essa ação. Isso acontece porque a auxina ela é fotofóbica. O que isso significa? Significa que ela tem medo da luz, tá? Então, aqui um esqueminha para a gente tentar entender. Então, a gente sabe que na região apical nós temos uma alta concentração, uma alta produção da auxina, né? E aqui ela está crescendo, tanto caule, folha e raiz, está crescendo tranquilamente, tá? Então, está tendo expansão, alongamento celular, está crescendo. O Sol está na região, não tem curvatura aqui, porque a luminosidade ela está vinda de cima para baixo. Então, aqui não tem favorecimento nem de um lado nem do outro. Nessa segunda experimento, o que a gente consegue observar? Que a fonte de luz ela está mais unilateralmente. E você percebe, como eu falei para vocês, a auxina ela é fotofóbica. As moléculas de auxina que antes estavam dispersa em todas as partes dessa planta, ela tende a se concentrar na região oposta à luz. Tá vendo? A luz está batendo daqui, as auxinas tendem a se acumular na região oposta. Como essa região aqui, ela tem mais concentração de auxina quando comparada com essa, e a gente sabe que a auxina promove o alongamento celular, esse lado daqui tende a crescer mais do que esse. Por isso que acontece o alongamento, acontece a curvatura. O Sol bateu, a auxina se concentrou mais nessa região. O que acontece? Essa auxina concentrada nesse lado promove o alongamento celular. Então, um lado está crescendo mais que o outro, então vai ter a curvatura. É por isso que a gente fala que ela é fotofóbica. Essa outra imagem real aqui mostrando a mesma situação, tá? Em azul, representando a concentração de auxina, foi marcado tem um marcador com cor, né? Por isso que a gente consegue visualizar essa cor. Então, a gente vê que a maior concentração de auxina está nessa região aqui, possivelmente aqui tem uma fonte de luz que vai induzir a curvatura. Outra situação aqui é a questão do crescimento, tá? Do seu desenvolvimento das gemas laterais e das gemas apicais. Então, a gente já sabe que a auxina ela é produzida, ela tem uma dominância apical, ou seja, ela é produzida nessa região aqui e ela tende a crescer mais na gema apical, tá? A partir do momento que essa região aqui ela está produzindo auxina, ela está se desenvolvendo. As gemas laterais, elas estão inibidas porque nós temos uma concentração grande de auxina. Então, como ela tem uma dominância, toda a auxina que está sendo produzida, ela está sendo utilizada para a região apical fazer o seu crescimento, as gemas laterais, elas estão inibidas. Então, as gemas laterais, elas são inibidas com uma alta concentração de auxina. Só que se você perceber aqui embaixo, como está tendo distribuição de cima para baixo, quando a auxina chega nessa região aqui, mais inferior, quando comparada à região apical, o que a gente percebe? Menos auxinas estão chegando aqui. Com isso, com baixa concentração de auxina, as gemas laterais elas começam a se desenvolver. Tá vendo? Esse experimento aqui comprova. Aqui nesse experimento foi retirada essa região da gema apical. Com isso, pouca auxina, né? Não é que não tem nada, tá, gente? A gente tem uma alta concentração na gema, tá? Mas aqui em baixas concentrações de auxinas, essas gemas laterais, elas são
ativadas. Então, aqui já tem crescimento de broto. Por isso que a poda de árvores ali da praça, das avenidas, é necessária para que se desenvolvam mais brotos e assim ela fique mais cheia na próxima estação, digamos assim. Tá? Então, nós temos a dominância apical, essa região apical ela produz mais, cresce mais. Essa região aqui inferior, como está recebendo pouca auxina, ela começa a desenvolver. Como a gente sabe isso? Fazendo teste. Retirei a região da gema apical, com isso eu parei de ter uma alta concentração aqui nessas gemas laterais, e com baixa concentração de auxina, essas gemas laterais elas são ativadas, e com isso acontece o seu desenvolvimento, o seu crescimento.